Ok, estamos gravando, então essa é a nossa segunda aula do módulo Tabernáculo. Vou compartilhar com os irmãos a apostila. Antes da gente entrar propriamente dito aí na leitura da apostila, só refrescando a memória dos irmãos, o tabernáculo é uma grande tenda que Deus pediu que Moisés construísse no período do Êxodo, de Adão até Moisés, ainda que vários falsos deuses tinham templos, o nosso Deus, o Deus de Israel, ele não solicitou nenhum templo, a construção de nenhum templo. E agora essa tenda cumpre que é a função de um templo, apesar de não ser o templo é construído por Salomão, muito tempo depois disso, mas é uma tenda aí que era desmontável, que o povo usava para adoração, né? Os sacerdotes ministravam nesse lugar, o sumo sacerdote e os sacerdotes ministravam nesse lugar, e esse lugar era completamente desmontável, e sempre que Deus dava direção para eles e se movia por meio da nuvem, indicava para eles que era para eles caminharem, eles desmontavam esse tabernáculo e caminhavam aí no deserto, onde peregrinaram durante 40 anos, não porque a distância era grande, mas porque foi a vontade de Deus para punir aqueles que eram incrédulos e saíram do Egito com mais de 20 anos, acima de 20 anos, e não creram de que Deus honraria sua palavra e daria a eles a terra prometida. Então, eles peregrinaram no deserto por 40 anos e esse era o lugar de celebrarem sacrifícios e adoração a Deus por meio dos seus mediadores, que eram os sacerdotes, e somente o sumo sacerdote podia entrar lá no lugar santíssimo uma vez por ano diante da presença de Deus. Nós vamos ver hoje que esse tabernáculo ele simboliza o Senhor Jesus. Em tudo ele simboliza o Senhor Jesus. Então, abrindo aí sua apostila, o tabernáculo, introdução, diz aqui, é muito importante entender que estudamos a sombra. Nós falamos sobre isso na aula passada. O tabernáculo, ele simboliza Jesus, ele é a sombra de Cristo e ele também é a sombra de um tabernáculo futuro. Então, no nosso caso, ele simboliza a presença de Deus, né? No caso do povo hebreu, ele simbolizava a presença de Deus no meio deles. Assim como Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, ele veio também tabernacular, né? Habitar, né? No nosso meio. Então, desde o Jardim do Éden, Deus tinha prazer de estar ali diante dos homens, junto com os homens, né? Deus ali em toda a viração de dia, em todo entardecer, Deus ali descia, vamos ilustrar assim, até o jardim e entrava ali na presença, se relacionava, tinha comunhão com Adão e Eva. Também ele diz que queria estar no meio do povo e esse tabernáculo simboliza Deus no meio do povo, Deus estando com o povo, assim como Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, simboliza que o reino de Deus está entre nós. Apenas a figura do que havia de vir no futuro. Então, o tabernáculo é apenas a sombra, a figura, a representação daquilo que havia de vir no futuro, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 8:5, vamos ler isso para a gente dar a base, né? Vamos aqui na versão King James, acho que essa Bíblia fica grandinha aí na sua tela, dá para você acompanhar tudo sem sofrimento. Hebreus 8:5. Hebreus 8:5 diz assim, Hebreus capítulo 8, versículo 5 diz, que servem ao exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado, lembre-se que admoestado é animado, tá bom? A gente sempre, no meio evangélico, diz que a admoestação é correção, é disciplina, não é, tá? Como Moisés foi animado, motivado por Deus, quando estava prestes a construir o tabernáculo, ele diz, olha, cuida em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte
se te mostrou. Então, Deus mostrou para Moisés um modelo, né? Um protótipo, né? Mas esse modelo é o próprio tabernáculo celestial que Deus mostrou aí para Moisés. Eu interrompi a transmissão porque eu acho que eu não compartilhei a Bíblia com vocês, né? Eu só estava com a apostila, né? Agora sim está a Bíblia, é isso? Confirma alguém aí, irmão André, confirma para mim. Irmãos? Estão me ouvindo, Tá queridos? sim, Marcelo, tá dando, agora saiu sim, agora tá dando para ver. Perfeito, ok. Então eu li Hebreus 8:5, que diz assim, ó, que servem ao exemplo de sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus, quando estava prestes a construir o tabernáculo, ele diz: Olha, cuida em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte te mostrou. Então, Deus no Monte Sinai, enquanto entregava a lei para Moisés, ele também mostrou ali para Moisés como ele deveria fazer, construir esse tabernáculo. E como ele fez isso? Ele mostrou o tabernáculo celestial, ele mostrou o tabernáculo celestial. Então, nós vamos ver também, na sua apostila vai ter essa referência, a gente vai ler a referência sobre o tabernáculo celestial. Voltando na sua apostila, diz assim: não devemos fazer um tabernáculo em nossa comunidade para funcionar como instrumento de adoração, nem trazer sua mobília para os nossos cultos. Infelizmente, nessas igrejas neopentecostais, né, que a maioria são seitas, eles acabaram trazendo as coisas da velha aliança, as coisas do período da lei, para dentro das comunidades, né, as primícias para aumentar a arrecadação, né, os dízimos, a Arca da Aliança, e mais algumas coisas que eles acabaram aí trazendo para dentro, né, das suas comunidades, para poder aí criar símbolos e criar instrumentos para o povo, infelizmente, até adorar, né? Então, de forma nenhuma, esse módulo tem o objetivo da gente aprender a cultuar a Deus por meio do tabernáculo. Isso foi a sombra. Hoje nós cultuamos a Deus pela realidade que é Cristo, né? Isso foi a sombra da presença de Deus, né? Uma figura. Hoje ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo, nós os crentes, os salvos. Então, de forma nenhuma, essas mobílias do tabernáculo ou o tabernáculo em si é relevante para o culto, para os nossos ritos hoje, né? Como crentes que somos. Tudo o que faremos é entender que aquilo que foi escrito no passado e na lei tinha o objetivo de nos ensinar sobre a realidade da graça através da sombra, a lei, e nos levar até Cristo. Então, o objetivo da lei, o objetivo da sombra, né, que apontava a lei era, a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo escreve que a lei era o aio, o professor, o tutor que nos conduziu até Cristo. O propósito da lei é Cristo Jesus, né? O fim da lei, depende da versão, diz, o fim da lei é Cristo, ou seja, a lei nos conduziu até Cristo, a lei nos declarou pecadores, a lei nos condenou a humanidade debaixo do pecado, a lei colocou a humanidade pecadora debaixo de maldição, fazendo com que ela entenda com clareza, né, aquele que nele crê, em Cristo crê, entenda com clareza que precisa de um Salvador, fazendo com que eu e você que nele cremos, corramos, né, para debaixo da graça de Deus, para debaixo do perdão que há em Jesus Cristo. O que Moisés construiu simbolizava Jesus Cristo e era um símbolo do verdadeiro tabernáculo que está no céu. Então, o que Moisés construiu simbolizava Jesus, mas também é o símbolo de um tabernáculo, um verdadeiro tabernáculo. Teve uma irmã que semana passada me procurou perguntando para mim: irmão, é verdade que existe um tabernáculo no céu? Sim, é verdade que existe um tabernáculo no céu. E nós vamos ler esse texto, ó, Hebreus 9, do 11 ao 24. Hebreus 9,
do 11 ao 24. Então, vamos abrir lá a Bíblia novamente. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 até o 24. Hebreus 9, 11 ao 24. Diz assim, essa Bíblia aqui está estranha, aqui diz capítulo 9 e aqui diz capítulo 8. Ah, para voltar, agora entendi. Hebreus 9, do 11 em diante, diz assim, mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior, note, quando ele veio para morar conosco, ele veio por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, né? Aqui diz santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Então, Cristo, ele entrou em um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, não desta criação, diz outra versão, em vez de não desta construção, e ele não entrou com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue. Entrou uma vez por todas no lugar santo, tendo obtido eterna redenção. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os impuros, santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo. E por isso ele é mediador de um novo testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento da lei, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Então, Jesus, para cumprir aí o testamento, por isso que a Bíblia é dividida entre Novo Testamento e Velho Testamento, ele morreu, né? Morreu aí para que o testamento fosse então válido para nós, nos dando eterna salvação, eterna herança eterna, né? E nos perdoando de todos os nossos pecados por meio do seu sangue. Então, ao ler esse texto, eu compreendo de que existe um tabernáculo celestial e que nesse tabernáculo, Jesus, né, após sua morte e ressurreição, ele entrou nesse tabernáculo e executou uma redenção eterna por meio do seu sangue. Não o tabernáculo construído por Moisés, não desta criação, a Bíblia diz, mas um tabernáculo, o tabernáculo celestial. Então, uma irmã perguntou, existe um tabernáculo no céu? Sim, eu creio. E nesse tabernáculo, Jesus entrou para nos purificar de todos os pecados. Por isso que após a ressurreição, Jesus aparece ali para Maria Madalena, e Maria Madalena bate um papo com o Senhor, né? Primeiro confunde ele com o jardineiro, e depois entende que era o Senhor, o chama de Rabone, de mestre, e ele diz para ela, não me toques ainda, porque eu ainda não subi ao Pai. Ou seja, após a ressurreição de Jesus, ele aparece para Maria Madalena, mas ele diz que para ela não tocá-lo, porque ele estava nesse processo, e ele deveria subir ao Pai, entrar nesse tabernáculo celestial, e lá apresentar o seu sangue como representação, como símbolo do perdão dos nossos pecados, né? Então, claramente existe um tabernáculo celestial e o que Moisés construiu é símbolo deste tabernáculo celestial. O que Moisés construiu é símbolo do Novo Testamento. O que Moisés construiu é símbolo de Jesus Cristo, da habitação de Jesus entre nós. Então, voltando lá para a sua apostila,
Voltando para a sua apostila, continuamos a leitura, né? Diz assim, o tabernáculo e suas simbologias, o tabernáculo e suas simbologias. Vamos ler esse texto de Êxodo 25:9 aqui, para a gente dar uma base para o tabernáculo de Moisés, né? Então, vamos ler o texto de Êxodo 25:9. Êxodo 25:9. Deixa eu abrir aqui para você. Êxodo 25, versículo 9. Diz assim: conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Conforme tudo que eu te mostrar, quando Deus estava ali com Moisés, segundo o modelo no Monte Sinai, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os instrumentos, seus instrumentos, sua mobília, vamos dizer assim, assim o fareis. E Deus então começa a narrar aqui, ó, e farão uma arca de madeira de acácia. E se a gente seguir a narração, a gente vai entender de que Deus instrui que ele construa o tabernáculo e também mostra o plano do tabernáculo de dentro para fora, da presença dele, a arca, né, de madeira de acácia, a arca da aliança, simbolizava a presença de Deus. Então Deus mostra da presença dele, lá do lugar santíssimo, né, da arca da aliança para fora, como ele deveria construir o tabernáculo, né? Voltando para a sua apostila, diz assim, o tabernáculo e suas simbologias. Então, letrinha A, 2A, o material foi ofertado voluntariamente pelo povo. Quero ler esses textos com você, Êxodo 25, 1 e 2 e Êxodo 36, 5 e 7, diz o seguinte, vamos lá, quem conhece bem aí do Zoom, sabe se eu consigo compartilhar a tela e ficar alternando de tela sem ter que toda hora desligar o compartilhamento e compartilhar de novo? Você conhece essa função, irmão André? Ou algum outro irmão? Lembrando que para falar aí, quem for falar tem que liberar o microfone. Eu não conheço o Marcelo do Zoom. Então, perfeito. Então, tranquilo. Vamos aqui, depois eu estudo um pouquinho mais sobre esse software, faço umas aulas aí na internet e verifico se tem essa possibilidade de alternar a tela. Ah, tem, achei um recurso aqui em cima sem ter que desligar. Melhor. Então vamos lá, nós vamos ler agora Êxodo 25, versículo 1 e 2, que diz assim, já está o 25 aberto aqui, né, 1 e 2, e o Senhor falou a Moisés dizendo, dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem que ader voluntariamente com o seu coração. Depende da versão, diz, de todo aquele que o seu coração se mover voluntariamente, tomareis a minha oferta. Então, primeiro ponto, Deus pede ao povo ofertas para a construção do tabernáculo. Alguns assim me perguntam, irmão, que tipo de oferta esse povo teria para oferecer se eles estavam ali no deserto? Mas se você for ver quando vai ocorrer o êxodo, antes deles saírem do Egito, a Bíblia é muito clara de que os egípcios ali estavam desejosos que eles fossem embora depois daquela série de pragas que o Senhor ali manifestou no Egito, e principalmente a mais terrível de todas, que foi a morte dos primogênitos. Eles não só despediram os judeus, né, pediram que eles fossem embora, como também deram toda sorte de ofertas para eles. Ouro, prata, instrumentos de valor, né, deram muitas coisas ali para os judeus quando eles estavam saindo do Egito. E com isso, com essas ofertas, esse povo poderia responder ao Senhor e entregar ali ofertas para a construção do tabernáculo, ok? E Deus pede de uma forma extraordinária. Deus pede para que todo homem, né, que tenha um coração voluntário. Às vezes a gente pensa, né, que a comunidade precisa apelar
para pedir ofertas. De jeito nenhum. Deus é poderoso para trabalhar no coração humano. Quando ele assim deseja fazer a sua obra, ele vai trabalhar no coração humano para que as pessoas, de fato, contribuam e contribuam com carinho, contribuam com amor. Quer ver o que aconteceu? Deus não obrigou, Deus não mandou com que eles dessem, Deus não colocou medo neles, não ameaçou, né, como alguns pastores fazem. E olha o que aconteceu, olha a resposta do povo. Êxodo 36, 5 a 7. E falaram a Moisés dizendo: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor ordenou para fazer, que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem e a fizeram proclamar em todo acampamento, dizendo que, olha que interessante, que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Ou seja, Deus ordenou ao povo, pediu ao povo, ordenou a Moisés que pedisse ao povo, de todo o coração, que se movesse voluntariamente, que trouxessem as ofertas. E eles trouxeram mais do que era necessário para a construção do tabernáculo. E Moisés não fez disso um meio de se enriquecer, né? Não fez isso um meio de enriquecer a tribo de Levi. Moisés não foi acumulando em poupanças, comprando terrenos e propriedades ou bois, como alguns fazem hoje em dia, infelizmente. Mas, pelo contrário, ele foi lá e falou: ó, fala para o povo que a gente já tem a oferta suficiente e, assim, o povo está proibido de trazer mais. Eu proíbo o povo de trazer mais ofertas, né? Então, é interessante como Moisés lidar com a situação, mas também é muito interessante que a gente observe de que Deus é bom, extremamente bom e poderoso para mover o coração do ser humano para cumprir os seus propósitos. Por isso que a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Assim a gente também deve crer e assim a gente deve praticar a nossa fé em nossas comunidades. Crer piamente de que o Senhor, sim, por meio da nossa oração, por meio da nossa pregação, ele é poderoso para mover o nosso coração e o coração de todos os membros da comunidade, para que a comunidade tenha suas necessidades supridas e também consiga aí fazer uma obra gloriosa para o reino de Deus, entendendo que Deus move os corações e esses corações vão ofertar de forma voluntária. Retomando lá na sua apostila, diz assim, letrinha B, cada material tinha sua simbologia e apontava para Cristo. Aqui, em Êxodo 25, do 3 a 8, tem a listinha dos materiais lá que Deus pediu para a construção. Vamos dar uma olhada nessa listinha. Êxodo 25, do 3 ao 8. Diz assim, e esta é a oferta que recebereis deles, ouro, prata e bronze, e azul, tecido aqui, e púrpura, e escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugos, depende da versão, fala de animais marinhos, e madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para colocar no éfode e no peitoral, e me façam um santuário, para que eu habite entre eles. Então, bem claro aqui a listinha de materiais. E essa listinha de materiais, nós vamos aplicar algumas simbologias, o que ela representa, ou como ela tipificam, essa listinha tipifica Jesus. Então, por exemplo, é claro, irmãos, que agora, como a gente vai tratar, você pode encontrar talvez pessoas que interpretem diferente, porque são símbolos, né? Talvez alguém mais cético diga, olha, Deus não queria nada disso, Deus não pensava em nada disso, não entendo assim, eu te respeito. Mas aqui, nesse modo, a gente vai tentar olhar para o tabernáculo e para cada detalhe do tabernáculo que a gente for esmiuçar durante esse módulo, a gente vai tentar olhar, né, de uma forma que ele represente, de fato,
Cristo Jesus. Então, o ouro, que estava na lista de materiais, simboliza divindade. Jesus é Deus. Então, o ouro já simboliza divindade. Como que a gente entende isso? Comum para a gente interpretar isso, é fácil para a gente interpretar isso, porque quando Jesus nasce, ali aqueles magos, né, que na verdade eram astrônomos, eles levam para Jesus, levam até Jesus, não eram 3, tá bom? Porque tem 3 presentes, ou 3 tipos de presentes, as pessoas dizem que eram 3, né? Ainda dão nome, né? O catolicismo, né? O hábito do catolicismo, um dogma católico, deram nome para esses 3 homens, né? Primeiro, a Bíblia não deixa claro que são 3, e muito menos traz o nome desses homens, e não eram reis magos, eram astrônomos, aqueles que estudavam os astros, e homens de Deus, é claro. E eles trouxeram ali para dar de presente para o Senhor, né, no nascimento de Jesus, ouro, incenso e mirra. Ouro, que simboliza a adoração, né, para um rei, presente para um rei, presente para Deus. Também, quando Salomão recebeu um presente de uma rainha, ele recebeu 666, né? Estranho esse número, né? 666 quilos de ouro. É que a medida foi traduzida, né? Porque o povo de Israel não usava quilos. E aí acabaram aproximando e escolheram esse número não tão bonito aí, né? Para o presente que Salomão recebeu. Então era comum reis receberem presentes em ouro, além de outros presentes também. Mas o ouro ali, quando deram, né, de presente no nascimento de Jesus, né, o ouro simbolizava de que Jesus é Deus, assim como o incenso simboliza a adoração, e assim como o mirra é um cheirinho, vamos dizer assim, né, que usavam para preparar corpos, né, de falecidos, de defuntos, né, para o sepultamento. Então, o ouro falava da divindade de Jesus, da sua realeza, o incenso simbolizava a adoração desses homens a Jesus, e a mirra já simbolizava ali a sua morte, né, a sua ressurreição. Prata também foi pedido ao povo, símbolo de redenção. Jesus é o nosso redentor. Como a gente pode afirmar que prata é símbolo de redenção? Jesus também tem uma figura bem clara sobre isso. Quando Jesus é traído, ele é vendido por 30 moedas de prata por Judas, o Iscariotes. 30 moedas de prata. E quando a gente vai examinar lá na lei, a gente vai ver que 20 moedas de prata era a quantidade que se usava para se comprar, para se pagar o preço de um escravo, né? Ou seja, para se resgatar um escravo, se pagava 20 moedas de prata. E 10 moedas de prata se pagava para se resgatar uma escrava. Então, Jesus é vendido por 30 moedas. Ele é aquele que é o redentor. Ele é aquele que resgata, né? Redenção simboliza aquele que resgata, né? O redentor é o resgatador. Ele é o redentor de homens e de mulheres, de escravos e de escravas. Também quando alguém não pagava o dízimo, né? Durante o povo de Israel, o dízimo era um mandamento debaixo da lei de Moisés, para o sustento da tribo de Levi, de pobres, viúvos e órfãos. Eram dízimos no plural, porque não era um só dízimo, como muitas igrejas pregam. Eram dízimos, se você examinar a lei, você vai encontrar isso com clareza. E quando alguém deixava de pagar, ele teria que pagar acrescido de uma multa de 20%, e essa multa era em prata. Sempre o resgate, a aceitação, o perdão era feito, né, em prata, né? O perdão, o resgate, melhor dizendo, era sempre feito em prata. Bronze, né? Tem algum irmão querendo perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então vou mutar aqui. Bronze. O bronze é símbolo de sofrimento. Jesus, o servo sofredor. A gente vai ver que no átrio, né, naquela parte externa do tabernáculo, que a gente viu na aula passada, a gente vai ver as fotos do tabernáculo e detalhar ainda mais, fiquem tranquilos. Mas
no átrio, na parte externa do tabernáculo, tinha ali o altar de sacrifício e ele era revestido de bronze, né? Os instrumentos ali usados no altar de sacrifício também eram de bronze, a pia também era de bronze. E a gente vai entender que esse átrio todo simboliza, né, um local de sofrimento, um lugar de sacrifício, o lugar ali da morte, né, do eu, né? A gente vai entender isso com clareza. Então, bronze é símbolo de sofrimento. Azul, né, tecidos ali azul, né, da cor azul, também Deus pediu, simboliza o céu celestial. Jesus, o celestial que habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus. Então, né, no sofrimento, Jesus, o servo sofredor, lá do profeta Isaías, né? Relatado, entendo eu, no Evangelho de Marcos, como servo sofredor. Púrpura, símbolo de rei. Jesus é o nosso rei, né? Então, púrpura, né, também era muito caro, viu, queridos? Então, a gente vai encontrar no livro de Atos uma mulher, né, uma irmã em Cristo chamada Lídia, que era uma mulher muito rica, e ela vendia púrpura. Púrpura era algo muito caro, né? Tecidos cor de púrpura, né? Por causa do método para se conseguir essa cor naquela época, eram tecidos muito caros, muito valiosos. Por isso, vestes de rei. Jesus é o nosso rei. Escarlate, símbolo do sangue. Jesus é o nosso Salvador. Então, a Bíblia diz, ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, vermelhos como escarlate, né? O sangue de Jesus, vamos parafrasear assim, unindo João, né, nesse texto, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e ainda que os nossos pecados, voltando ao texto do Velho Testamento, sejam como escarlate, ele nos torna mais alvos, mais limpos, mais alvos do que a neve, mais brancos do que a neve. Então, escarlate na Bíblia é símbolo do sangue de Jesus. Lembrando também que quando os espias fizeram um trato com Raabe antes de invadir Jericó, né, o povo de Israel ali entrar ali por meio da liderança de Josué e tomar Jericó, que era uma cidade fortificada na terra prometida, e Deus havia dado para o povo de Israel, eles fizeram um acordo com Raabe, a prostituta, e falaram para ela pendurar ali, né, um tecido, um pedaço de tecido, né, de cor vermelha, de cor escarlate, depende da versão, né, para que simbolizasse, para que as pessoas identificassem a casa dela e não invadissem e não matassem ela e seus familiares. Então, é um símbolo de salvação. Deus ali salvou Raabe e sua família, né, pelo símbolo do sangue de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Linho fino. Linho fino é símbolo na Bíblia de santidade. A gente vê isso, por exemplo, no convite para as bodas, de que teriam que estar trajados de linho fino. Em Apocalipse também a gente vê isso como símbolo de santidade, de que a gente deve se vestir, né, de linho fino, de vestes alvas. Então, Jesus é o Santo de Deus, né? É símbolo da santidade de Cristo. Pelo de cabra. Pelo de cabra é símbolo de pecado. Simboliza o pecado, né? Por quê? Porque cabra era um dos animais a serem usados na lei de Moisés, né? O cabrito, no caso, né? O macho, porque não se matavam fêmeas, não se sacrificavam fêmeas, mas o cabrito era sacrificado ali na lei de Moisés como o pedido de perdão de pecados. Então é um símbolo de pecado e a Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós, né? Aqui tem duas referências. Vamos ler essas duas referências. Levítico 9:3. Então, vamos abrir aqui a Bíblia. Levítico 9:3. Levítico 9:3 diz assim: E os filhos de Israel, e aos filhos de Israel falará dizendo: Tomai um cabrito de entre as cabras por uma oferta pelo pecado, e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, por oferta queimada. Né? Oferta pelo pecado, então, era usado um cabrito, por isso pelos de cabra lá, pedido,
né, na listinha, foi pedido por Deus na listinha de materiais para construir o tabernáculo. E o novilho e o cordeiro como oferta queimada, oferta de adoração, né? Se assava a carne, se queimava a gordura, né? A gordura pertencia ao Senhor, e esse cheiro agradável, né, representado aí por essa carne assada, representava um ato de adoração ao Senhor. O outro texto também que nós vamos ler é 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Coríntios 5, 21. Diz assim. 2 de Coríntios 5, 21 diz assim: porque aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele, no seu corpo, né? Incluídos nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele se fez pecado por nós. Então, pelo de cabra simboliza Jesus, né? O pecado, né? Jesus se fazendo pecado, simboliza o pecado, e Jesus que se fez pecado por nós. Pele de carneiro tingidas de vermelho. Jesus, o inocente, lembrando que carneiro, né, cordeirinhos, eram mortos ali, né? E esses animais eram inocentes, mas eram mortos no lugar do pecador, né, diante do altar de sacrifício. Então Jesus, que a Bíblia diz que é o Cordeiro de Deus, ou seja, o filhinho do carneiro, né? O filhinho novinho do carneiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, é o inocente que morre para cobrir nossos pecados com seu sangue. A gente vai ver que essa pele de carneiro, ela é uma daquelas coberturas do tabernáculo, ou seja, é uma das coberturas que cobrem o tabernáculo, e, ou seja, a pele de carneiro tingida de vermelho, ou seja, o sangue do cordeiro, né, naquela pele, tipifica Jesus inocente que morre para cobrir os nossos pecados com seu sangue. Pele de texugo ou animal marinho, depende da versão. Gosto mais das versões que citam texugo. Simboliza a ausência de beleza, Jesus na cruz, né? Então, texugo é um bicho que a pele dele, né, o pelo dele é cinzão, assim, não é um bicho bonito, né? Então, simboliza a ausência de beleza. Assim como também os animais marinhos, né? Se a gente olhar o couro de uma baleia, né? De uma jubarte, por exemplo, é um couro rústico, né? Não é um couro bonito, né? A pele ali da baleia, não sei se é o couro, mas a baleia ali, a pele dela em si. Mas prefiro, repito, a versão que traz pele de texugo. Simboliza a ausência de beleza. E aí o profeta Isaías, ele escreve que Jesus não tinha parecer e nem formosura para que o desejássemos. Ou seja, ele não, na cruz, né, ele não era alguém que ali, depois de martirizado e todo ali com seu corpo destruído praticamente, ele não tinha nada ali que atraísse o ser humano, que fizesse com que o ser humano quisesse olhar para ele, que atraísse o ser humano. Assim como Jesus também, como homem, ele não era um homem bonitão, não. Ele não era esse loirão de olho azul, né? Como alguns quadros pintam Jesus aí. De jeito nenhum. Jesus era um hebreu, então um moreno, né? Com o cabelo ali, né? Encaracolado, como é comum, né? Do povo hebreu, do povo judeu da época. E ele era alguém muito comum, ao ponto que Judas, para entregá-lo, teve que beijá-lo. Se ele fosse bonitão, destoasse dos apóstolos, dos outros discípulos, né, dos seus discípulos, corrijo, era só Judas dizer para o pessoal, né, olha, quando vocês forem prender Jesus, ele é o bonitão da turma, o maior, o mais forte, mas não, Jesus era um homem comum, não tinha beleza alguma, ele tinha ausência de beleza, ele era um homem simples e comum, ao ponto que Judas teve que ir lá dar um beijo nele, para que pudesse identificá-lo diante, né, no meio dos seus discípulos, para que aquelas pessoas pudessem prender exatamente Jesus.
Madeira de acácia tinha a fama de eterna, né? É uma fama, é claro que essa madeira não é eterna, mas ela dura muito, mas muito mesmo. E ela é muito resistente, ela é incorruptível por ser muito durável e não apodrecer, desculpa, com a umidade. Também ela tem uma certa resistência às pragas, cupim, tudo mais. Então Deus escolheu a madeira de acácia, porque a madeira de acácia é um símbolo de Jesus, o homem perfeito. Né? Atos 2, 27 é a referência para a gente ler aí. Vamos ler também, Atos 2, 27. Deixa eu abrir aqui para você. Atos 2, 27 diz o seguinte: porque tu não deixarás a minha alma no inferno. Aqui tem versões que trazem a palavra Hades, que é mais recomendada aqui para a interpretação correta, e a gente vai ver o que é esse inferno aqui, o que é esse Hades, né, em que Jesus foi, né, que aqui o texto está afirmando. Não permitirás que o teu santo, note aqui, ó, santo com letra maiúscula, se referindo a Cristo, veja a corrupção. Se a gente examinar esse texto, isso aqui é uma citação de um texto do Velho Testamento. Se a gente examinar, a gente vai entender de que o corpo de Jesus na sepultura, ele não entrou em corrupção, ou seja, o corpo de Jesus na sepultura não apodreceu. Deus não permitiu. Deus preservou o corpo de Jesus, né? Em 3 dias e 3 noites que ele ficou sepultado, qualquer corpo humano apodreceria. Mas Deus guardou o corpo de Jesus, não permitiu, por seu poder, que o corpo de Jesus apodrecesse. O que isso significa? Significa que o corpo de Jesus é incorruptível, foi guardado por Deus. Simboliza, a madeira de acácia simboliza esse corpo incorruptível de Jesus. Para a gente poder se lembrar de novo desse texto, esse texto diz assim, em outras versões, porque o corpo do seu santo não sofrerá corrupção, ou seja, não se corromperá, não apodrecerá, não sofrerá aí a degradação comum de um corpo, né, de um morto, né? Não tem muito o que falar, né? Então, voltando lá para a sua apostila, continuando a leitura, diz assim: o azeite para iluminação, símbolo da palavra como lâmpada e revelação do Espírito. Lembrem-se que esse azeite vai ser usado, né? A gente vai ver isso, mas eu já citei na aula passada. Esse azeite vai ser usado lá no candelabro, né? Lembre-se que o termo castiçal é um pouco complicado de usar, não use, porque castiçal pode ter 3 queimadores, 4 queimadores, e o candelabro ou minorá, como os judeus chamam, né? A minorá, que eu ilustro dizendo a original judaica, né? Ela tem 7 queimadores que simbolizam os 7 espíritos de Deus. A gente vai ver o que são esses 7 espíritos de Deus. Deus não tem 7 espíritos, são características do Espírito Santo, mas esse azeite, esse óleo, era usado ali no candelabro para iluminação do lugar santo. E com base nisso, né, com base nesse entendimento da iluminação, a gente entende que é um símbolo da palavra como lâmpada e revelação do Espírito Santo. Jesus é a palavra. Né? Só para a gente aplicar isso, a Bíblia diz, né, o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Jesus afirmou que ele é a própria palavra, né? A Bíblia afirma, melhor dizendo, né? João explica que ele é a própria palavra, Jesus. No princípio, João 1:1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a revelação do Espírito Santo, né? Ele que nos guia a toda a verdade, ele que nos dá entendimento, ele que nos traz revelação, ele que trouxe revelação a cada um dos apóstolos sobre a doutrina de Cristo para o Novo Testamento, a doutrina apostólica. Então, o azeite é um símbolo da iluminação da palavra e do Espírito Santo, ou seja, Jesus é a palavra. Óleo de unção.
incensos aromáticos, que ali foram misturados, preparados segundo a receita que Deus deu, para poder ser queimados ali, estar diante ali do altar de holocausto e também, no caso do óleo de unção, lá na mesa diante do altar de incenso, corrijo, e também o óleo de unção na mesa de pães, lá no lugar santo. Estamos falando das 3 mobílias do lugar santo. Representa oração, incenso e óleo de unção, representa oração, adoração e louvor. Jesus, o verdadeiro adorador. Então, quando a gente quer entender quem é um verdadeiro adorador, né? Muitos pregadores pregam, né? É como ser um verdadeiro adorador. Então, a resposta é: olhe para como Cristo viveu e adorou ao Senhor. Ele é o verdadeiro adorador, ele é o perfeito adorador, é nele que nós devemos aprender como adorar ao Senhor, como prestar culto ao Senhor. Então, o óleo de unção e incensos aromáticos ali simbolizam oração e adoração e louvor ao Senhor ali no lugar santo. As pedras no éfode e no peitoral, né? Lembrando que no éfode, nós vamos ver isso de novo, né? No éfode, o sumo sacerdote tinha preso ali no engaste, né? O que segurava no seu ombro o avental, o peitoral em si, era 2 pedras de engaste, e em cada uma delas tinha ali os nomes das tribos de Israel, e o peitoral tinha 12 pedras ali no centro desse peitoral, e essas 12 pedras, em cada uma delas, tinha o nome das tribos de Israel, do povo de Israel. Então, simboliza o quê? Simbolizam o povo de Israel e a igreja no corpo de Cristo. Cristo não é o nosso sumo sacerdote, a Bíblia não diz isso. Então, ele, o sumo sacerdote, carrega em si, no seu corpo, toda a representação do seu povo, né? Ele carrega no seu corpo a representação do seu povo. Ele é aquele que nos representa. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ele é aquele que nos representa diante de Deus, lá no lugar santíssimo, sumo sacerdote. E nós também, né, estamos como igreja no corpo de Cristo. 1 de Pedro 2,5 é a referência que é relacionada aí na sua apostila. Vamos ler. 1 de Pedro 2,5 diz assim, 1 de Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo Pedro está falando de uma edificação, de uma casa espiritual construída, e o corpo de Cristo é construído por nós, né? Foi nós que somos enxertados no seu corpo, nós os gentios que cremos, como pedras vivas, e também os judeus fazem parte desse mesmo corpo de Cristo, né? Nós e os judeus, né, como pedras vivas, né, formando uma única casa espiritual, um único corpo aí, que é o corpo de Jesus Cristo. Então, a representatividade, né? Também o ato de ter ali pedras de engaste sobre o ombro do sumo sacerdote representa a responsabilidade. Ombro na Bíblia, né? Lombo ali, né? Ombro na Bíblia é símbolo de responsabilidade. Então, Jesus tem a responsabilidade, o sumo sacerdote tem a responsabilidade sobre o povo, né? Jesus tem a responsabilidade sobre cada um de nós diante de Deus, né? Então, letrinha C, né, aí da sua apostila, o sumo sacerdote e as suas vestes representam Jesus Cristo, né? Vamos dar uma olhada nesses textos, mas antes, deixa eu relembrar essas vestes com você. Então, deixa eu mostrar para vocês aí essas vestes.
Então, vocês devem estar vendo aí as vestes do sumo sacerdote, e nós falamos sobre ela na aula passada, né? Demos uma boa olhada para ela, né? Na aula passada. Agora, só dando uma relembrada, né? O sumo sacerdote, ele usava a mitra, que é esse bonezinho, e tinha uma plaquinha de ouro escrito Santo ao Senhor, ou Santidade ao Senhor. Essas ombreiras aqui que tinham pedra de engaste, né? Uma pedra aqui que prendia, né? Ligava, né? E segurava esse avental, ou melhor, né? Esse colete aqui, né? Vamos chamar de colete, que é o peitoral. O éfode, né? É esse avental, e esse colete, esse peitoral, era preso aqui por essa pedra de engaste, e tinham duas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, e nelas havia o nome das tribos de Israel. E no peitoral, no éfode aqui, né? Desculpa, no peitoral, né? Acima do éfode, o éfode é o avental, tinham as 12 pedras, né? Cada uma com o nome de uma das tribos de Israel, representando que no corpo do sumo sacerdote ele carregava diante de Deus a representatividade de todo o povo, e a responsabilidade estava sobre os seus ombros, né? Ele tinha a responsabilidade diante de Deus, representando todo o povo. Também ele tinha um cinto, o éfode é esse avental. A gente falou dessas campainhas e romãs, e por baixo ele tinha, por baixo do avental, o manto do éfode, esse azul, e a túnica aqui, né, que eu até ilustrei dizendo que era como uma roupa íntima de mulher, né, como, esqueci o nome, né, como, fugiu, né, uma túnica, né, esqueci o nome aí. Camisola. Boa, minha irmã, me salvou. Uma camisola aí feminina, né, mas não leve isso para nenhum entendimento aí errado, interpretação errada. Naquela cultura era comum usar túnicas, né? Então era uma questão cultural, assim como tem povos, né? Ou tem um povo específico que usa saia até hoje como parte da cultura, né? Um saiote, vamos dizer assim. Era daquela cultura usar essa túnica que era comum aos homens também usarem essa túnica. Então, tinha a túnica, o manto do éfode, o éfode, que é o avental, o peitoral, a mitra, né? Então, tudo isso aqui era uma veste que tinha suas simbologias e que representavam Cristo, né? São símbolos de Cristo, são representações de Cristo, né? Ele como sumo sacerdote nos representando diante de Deus. Então, lá na sua apostila tem referências, vamos ler pelo menos uma dessas referências aí. Deixa eu pegar aqui na minha apostila impressa, para ficar mais fácil, né? Então, eu vou ler aqui Êxodo 28, Êxodo 28, Êxodo 28, Êxodo 28, nós vamos ler só um trechinho, né, porque é bem longo aí o trecho, né, citado aí, é do 4 até o 43, eu só vou ler o comecinho, os primeiros versículos, depois você examina toda essa leitura na sua casa. Então, Êxodo 28, capítulo 28, diz assim: toma para ti Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Então, aqui está a família sacerdotal, né? A família do sumo sacerdote. Lembrando que toda a tribo de Levi, ou seja, descendentes, né, do filho ali, né, de um dos descendentes de Jacó, chamado Levi, todos os descendentes desse homem eram sacerdotes e cantores, ministros de Deus, né? Era uma família ali, ou seja, uma tribo inteira, né, a tribo de Levi, separada para o Senhor. Mas dentre essa tribo, da família de Moisés, Arão era irmão de Moisés,
Deus separa dos descendentes de Arão, durante todo o período da lei, deveria alguém, descendente de Arão, da família de Arão, ser levantado como sumo sacerdote. Então, na ocasião, Arão foi levantado como sumo sacerdote, e esses filhos, né, os seus filhos, os 4 filhos aqui, são levantados também como sacerdotes ao Senhor, e seria Arão, né? Falecendo Arão, um desses seria levantado como sumo sacerdote, um só, sempre um só, porque Jesus é um único, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5, né? O único, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, ele, como sumo sacerdote, simboliza Arão, né? Simboliza o único sumo sacerdote que podia haver debaixo da lei, em obediência às Escrituras. E tu farás vestes santas para Arão, teu irmão, para a glória e esplendor, e falarás a todos que são sábios de coração, a quem eu enchi com o espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para consagrá-lo, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal, como sumo sacerdote aqui. Porque Deus encheu com espírito de sabedoria. Queridos, essas pessoas, né, os judeus aí dessa época, aí no Êxodo, no deserto, eram homens e mulheres que podiam ter costurado algumas coisas para suas próprias vestes lá no Egito, mas lá no Egito eles eram escravos, né? A Bíblia diz que eles faziam tijolos, então eles não eram pessoas instruídas para lidar com alta costura, como é o caso aí, né? Com fundição, com instrumentos aí para poder lidar com metais, né? Fundir metais, preparar metais, como ourives. Eles não tinham essa sabedoria. Então, o Espírito do Senhor Deus, né, o Espírito Santo, Deus decidiu capacitar alguns, chamar alguns para a obra da construção do tabernáculo, para cada um dos detalhes do tabernáculo. E aqui Deus está dizendo que era para convocar essas pessoas, chamar os sábios de coração, gente que ele encheu com essa capacitação do Espírito Santo. Unção significa capacitação, para que eles fizessem as vestes, né, e consagrassem aí Arão, né? Depois Arão seria consagrado pelo povo como sumo sacerdote diante do povo. E estas são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e seus filhos, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. Né? E aí começa a narrar aqui: tomarão ouro e azul e púrpura, escarlate, linho fino, e vai dizendo aí, descrevendo como construir, né? Ou melhor, como fazer, né? Mas é quase uma construção mesmo, porque usava também metais, né? Como fazer essas vestes aí, como essas vestes deveriam ser feitas, né? Então, voltando aqui, né, diante dos irmãos, nós até agora vimos como ou quais eram os materiais para a construção do tabernáculo e o que esses materiais simbolizavam, e também vimos aí as vestes sacerdotais e o que ela, né, o que essa veste sacerdotal, vestes sacerdotais no plural, porque os sacerdotes também tinham uma túnica branca, mas o sumo sacerdote tinha essa veste mais detalhada que a gente viu aí, que simboliza em cada detalhe o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, né? Eu acho lindo o texto que a Bíblia diz que o governo estava sobre seus ombros, falando a respeito de Cristo como aquele que tem autoridade, né? No governo, no reino de Deus, o governo estava sobre seus ombros, né? E aí, ele aí com os ombros, né, sendo cingidos, né, pela representação, pela responsabilidade de representar o seu povo, nós, a igreja, diante de Deus, né? Maravilhoso saber isso. Quero ler também um outro texto que é referenciado aí na sua apostila, que é Hebreus 9. Hebreus 9, 23 e 24. Vamos lá, vamos abrir aqui. Hebreus 9,
23 e 24. Hebreus 9, 23 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo entrou em um tabernáculo, em um santuário feito por mãos. Não entrou em um tabernáculo feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Então, de novo, uma referência aqui, falando que Jesus entrou no tabernáculo celestial, no verdadeiro, dizendo que o tabernáculo de Moisés era uma figura do verdadeiro, representava o verdadeiro. O verdadeiro está no próprio céu, aqui o autor dos Hebreus está dizendo, com seu próprio sangue, para oferecer um sacrifício superior ao sacrifício que foi oferecido lá para o povo de Israel, aos sacrifícios que foram oferecidos diante do povo de Israel no tabernáculo de Moisés, e também para agora aparecer o tempo todo, estar diante, a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, né? A destra significa aquele que tem autoridade ao lado de Deus, e aparecer na presença de Deus por nós. Tudo isso representando Jesus como o homem, o sumo sacerdote, o representante máximo diante de Deus, dos seres humanos que nele creem, né, dos salvos aí. Então, extraordinário também. Voltando para a sua apostila, deixa eu voltar a abrir ela aqui. Voltando para a sua apostila, diz assim: Deus capacitou sobrenaturalmente cada trabalhador, aquilo que já falei com os irmãos, já falei para os irmãos. Foi o Espírito de Deus que teve que capacitar aqueles homens que eram escravos, né, que viviam uma vida muito limitada no Egito, para que eles pudessem lidar com cada um desses materiais e pudessem aí construir, trabalhar na construção do tabernáculo. Vamos dar base para isso. Êxodo 35, do 30 ao 35 e 36, 1. Vamos lá, vamos abrir aqui a Bíblia Sagrada. Êxodo 35. Êxodo 35, do 30 ao 35, diz assim: E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, e ele encheu com o Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento e em conhecimento, e em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro e em prata e em bronze, e em lapidar pedras, para engastá-las, né, prender com as correntes de ouro aí, e em esculpir madeira, para fazer todo o trabalho esmerado. E ele havia colocado em seu coração que pudesse ensinar, tanto ele quanto Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os com sabedoria do coração, para trabalhar com toda a obra de mestre, gravador, e a mais elaborada, e a do bordador, e azul, e púrpura, escarlate, linho fino, e a do tecelão. Também a daquele que faz qualquer trabalho, e daqueles que elaboram os trabalhos mais esmerados, né? Então, vamos agora para o 36. 36, 1. Concluindo aí. Então, trabalharam Bezalel e Aholiabe, nome difícil, né? E todo homem de coração sábio, em quem o Senhor colocou sabedoria e entendimento. Aqui como se fosse dois mestres, né, de obra aí, e também aqui, ó, e todo homem de coração sábio.
seja, Deus capacitou outras pessoas também para trabalharem junto com esses 2 homens, para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo o que o Senhor havia ordenado. Então, claramente aí foi Deus quem capacitou essas pessoas, né, os judeus aí, para que eles pudessem, né, durante o Êxodo, construir o tabernáculo. Letrinha E da sua apostila, do tópico 2, diz: a composição do tabernáculo era a seguinte: o átrio, o altar de holocausto e depois a pia de bronze. O lugar santo, a mesa de pães, proposição, mesa da proposição, o candelabro, que é também chamado em hebraico como menorá, e o altar de incenso. E no lugar santíssimo, ou santo dos santos, a arca da aliança e o propiciatório, que na realidade é a tampa da arca da aliança. Então aqui 3 partes, né? O tabernáculo era dividido em 3 partes. O átrio, que é a parte externa, né? Que tinha o altar de holocausto e a pia de bronze. Dentro da tenda agora, né? Dentro lá daquela tenda, né? Do fundo, né? Porque o átrio em si não tinha cobertura. Então, dentro da tenda, a mesa de pães, o candelabro e o altar de incenso no primeiro cômodo, que era chamado de lugar santo, e no lugar santíssimo, no cômodo do fundo, vamos dizer assim, né, o último cômodo aí, tinha a arca da aliança e o propiciatório, que nada mais é que a tampa da própria arca da aliança. Vamos relembrar essas figuras aí? Eu coloquei um vídeo lá no nosso grupo de WhatsApp, e se você não assistiu, eu sei que ele tem aí alguns minutos, né? Mas se você não assistiu, gostaria muito que você assistisse, porque é importante para você poder compreender a estrutura do tabernáculo. É muito importante que você, assim, compreenda a estrutura do tabernáculo para não ficar perdido e também para não cantar à toa algumas músicas, né, que citam o tabernáculo. Você cantar com entendimento, né? Quando aquelas músicas que dizem ir no santo lugar para sempre te adorar, então você vai entender que esse santo lugar é de fato ali o tabernáculo, né? O primeiro cômodo do tabernáculo, né? Então vou colocar em tela cheia aqui para você entender melhor. Então aqui, né, tá a figura do tabernáculo, só para a gente dar uma relembrada, né? A gente vai ter que fazer isso várias vezes durante esse módulo. Aqui tem o portão de entrada, que era chamado o caminho, lembrando que isso tipifica, todo ele tipifica Jesus, inclusive o portão de entrada, o caminho. Os sacerdotes entravam por aqui e a primeira coisa que eles tinham, né, que de frente com eles, era o altar de holocaustos, ou também chamado altar de sacrifício, feito aqui de madeira de acácia e revestido de bronze, onde eles aqui sacrificavam e ofereciam ao Senhor, né, ofertas aqui, né, ofertas totalmente queimadas, como holocausto, ou ofertas parcialmente queimadas, né, ou até sacrifícios de libação, derramamento de líquidos que eram feitos aos pés desse altar. Imaginando que é o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o irmão André perguntou se tinha diferença entre Yom Kippur e ele citou uma outra festa judaica, e eu coloquei lá referências do Wikipedia para que vocês pudessem ler também o que era uma festa e o que era a outra festa. Então, vamos dizer que hoje é o dia da expiação e o sumo sacerdote, ele sacrificou um cordeiro, ele entrou aqui pelo portão, o caminho, chegou no altar de sacrifício, ofereceu esse cordeiro, colocou esse cordeiro aqui nessa, vamos ilustrar assim, nessa grande churrasqueira, colocou o cordeiro aqui, pegou, veio aqui na pia de bronze, ou bacia de bronze, se lavou, se limpou do sacrifício que fez, num pote, ele tinha ali o sangue desse cordeiro,
E ele então veio e entrou aqui na tenda da aliança. Ele entrou aqui no tabernáculo propriamente dito. Ele entrou na tenda. Esse outro portão, essa outra porta chamada de a verdade. Jesus é o caminho, ele também é a verdade. E quando ele entrou por aqui, ele então se deparou com... Deixa eu ir mais rápido aqui. Então ele entrou pelo caminho, ele passou pelo altar de sacrifício, matou o cordeirinho, pegou o sangue, colocou esse cordeirinho aqui nessa churrasqueirona, veio aqui na pia de bronze, se lavou, se limpou completamente nessa água que simboliza a palavra de Deus, e veio aqui para essa porta que chama-se a verdade, com aquele potinho de sangue, e entrou então no lugar santo. Entrou no lugar santo. Quando ele entrou no lugar santo, então, ele viu essa mobília aqui. Ele viu essa mobília. E quando ele viu essa mobília, ele pegou aquele sangue e veio aqui e tocou as 4 pontas desses chifres nesse altar que simboliza oração, adoração, que é o altar de incenso. E aí ele passou por essa outra porta aqui. Essa outra porta é chamada de a vida. Note, Jesus disse: eu sou o caminho, portão de entrada do tabernáculo. Eu sou a verdade, né? O portão de entrada lá do átrio do tabernáculo. Eu sou a verdade, o portão de entrada da tenda, do tabernáculo por si só, para poder entrar no lugar santo. E eu sou a vida. Ele era também essa outra porta aqui, né? A vida, onde tinha um véu aqui, uma cortina. Tá vendo essa cortina aqui? Era um véu muito espesso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém entra aqui, né, onde estava a Arca da Aliança, no lugar santíssimo, a não ser por mim. Eu sou o sumo sacerdote. Jesus, a gente poderia dizer isso. Eu sou o sumo sacerdote que represento você, meu eleito, diante de Deus, e realizei a tua expiação. Eu entrei pelo caminho, pelo portão do caminho, passei pela morte, pelo altar de sacrifício. Eu sou a palavra na pia de bronze. Eu sou a verdade, a porta da entrada da tenda. Eu sou o verdadeiro adorador que adora a Deus, oferecendo para ele o meu sangue no altar ali, no lugar santo, no altar de incenso. Eu passo esse véu, porque eu sou autorizado, eu sou o sumo sacerdote, eu passo por esse véu, eu passo por essa porta da vida, eu estou diante de Deus para representar você, né, o meu eleito, o salvo. E aqui, diante de Deus, diante da arca da aliança, diante dessa tampa propiciatório, o sumo sacerdote aspergia sangue. Aspergir sangue com um hisopo. O que era isso? Sabe aqueles raminhos de ervas que muitas pessoas fazem para temperar carne quando estão assando carnes, né? Aquele raminho de ervas, aquilo ali simboliza, é como se fosse um hisopo. Então ele pegava um raminho daquele, molhava no sangue e aspergia, espalhava aí sobre essa arca aqui, sobre a tampa dessa arca, sobre o propiciatório, porque essa tampa simboliza, né? Propiciatório simboliza que nós estamos sendo aceitos diante de Deus, nos tornando propícios diante de Deus pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, né? Então, deu para entender com clareza aí que o tabernáculo simboliza Jesus e o tabernáculo também simboliza o próprio ministério de Jesus, né, que foi executado por mim e por você. Então, voltando lá para a sua apostila, deixa eu abrir a sua apostila.
Travou aqui meu computador, não é dos melhores, mas nos ajuda. Graças a Deus por ele. Então, voltando para a sua apostila, a gente tem aí mais 20 minutos. Deixa eu só dar uma paradinha aqui rápida, né? Deixa eu dar liberdade para os irmãos, né? E a gente dá continuidade. Tem alguma pergunta até agora, irmãos? Tem alguma dúvida até agora? Como que está aí o entendimento dos irmãos? Tá fácil de entender? Mostrando as figuras, está ficando claro, né? É claro que aquele irmão que não assistiu o vídeo sobre a estrutura, né? E talvez perdeu a aula passada, pode estar aí um pouquinho perdido, né? Mas dá para você se sintonizar assistindo o vídeo, tá lá no grupo de WhatsApp, né? E dá para você também assistir a aula, né? Que foi gravada, a aula passada, também está lá no grupo de WhatsApp. Estou gravando essa aula também para os demais irmãos que não puderam assistir ou não quiseram assistir. Se eles assim desejarem assistir posteriormente, poderão, né? Não sei se essa aula, por ser 2 horas, eu vou conseguir colocar direto no grupo do WhatsApp. Mas se não, eu subo no YouTube e mando o link lá no nosso grupo de WhatsApp. Tem alguma dúvida por enquanto? Tá tudo tranquilo? Dá para entender? Se você for fazer uma pergunta... Marcelo, Opa, meu irmão, pode ir lá, vamos lá. eu tenho uma dúvida. Joia. O cinto da roupa tem algum significado? Boa pergunta. E também esses dois símbolos em cima do propiciatório, eles também têm algum significado? Os anjos aí, os querubins, é isso? Sim. Joia. Então vamos lá. É um pouco complicado a gente atribuir, ou melhor, né? Eu não tenho conhecimento, né? Direção de Deus, vamos dizer assim, para atribuir significado a todos os detalhes do tabernáculo. Sem dúvida alguma, todos os detalhes do tabernáculo têm significado e representam Cristo, sem dúvida alguma. Porém, eu e também não conheço outras pessoas que consigam esmiuçar cada um dos detalhes. Por exemplo, o irmão perguntou, irmão, o cinto da veste sacerdotal, alguém poderia dizer, é simplesmente para segurar ali toda a roupa, simplesmente para aprender a unificar toda a roupa? Pode ser, mas eu acho que não, eu acho que tinha também um símbolo, sem dúvida alguma tinha um símbolo. A gente vai encontrar em Efésios a armadura de Deus, né? O apóstolo Paulo escrevendo que a gente deveria cingir os nossos lombos, né? Com o cinto. Então também ali um símbolo, né? De Deus, da palavra de Deus, né? De manifestações espirituais, de cuidado espiritual na nossa vida, né? De capacitações que nós temos que buscar diante de Deus, ali na armadura de Deus. O irmão pode ler isso em Efésios 6, irmão, acho que o irmão já leu, mas pode dar uma lidinha lá, você vai encontrar ali o cinto, né? Que cinge os lombos, né? Então, é um cinto que prende os lombos. E ali tem um simbolismo, sim. Mas, assim, qual é o simbolismo? Claramente, eu não vou ousar dizer para o irmão, tá bom? Com relação aos dois querubins, eles ali estão com os seus rostos prostrados ali para o propiciatório, né? Prostrados ali diante da arca, não estão olhando para o sumo sacerdote e nem ousando, sei lá, olhar para um outro lugar, estão prostrados, simbolizando que estão também prostrados diante da aceitação de Deus, que a tampa simboliza o propiciatório, simboliza um lugar propício de aceitação, também são aceitos pela graça diante de Deus. Né? Alguém vai dizer, mas os anjos são santos, né? Os que permaneceram no seu principado não pecaram. Pois bem, mas são aceitos diante de Deus. Deus permite que eles se acheguem diante da sua presença. Jesus disse isso com clareza, né? Que os anjos contemplam a face do Senhor, né? Então, têm acesso diante de Deus. E ali, bem claramente, eles estão ali prostrados, reverenciando a Deus. De forma nenhuma, o povo de Israel adorou esses anjos, ok? Culto a anjos é pecado. Culto a anjos é ego inflado, gente que fica citando o anjo o tempo todo, tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo acolá. A gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, porque o apóstolo Paulo
nos chama a atenção quanto a isso no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo é escritor do Novo Testamento. Ele diz com clareza que são pessoas que estão inchados em sua religiosidade e praticando culto a anjos, e isso é idolatria. Lembre-se que quando João vê o anjo lá no Apocalipse, e ainda maduro, com o entendimento da palavra de Deus, ele se prostra diante do anjo, o anjo dá uma dura nele e diz para ele: se levante, porque eu sou conservo seu, ou seja, eu estou servindo a Deus junto com você, e eu estou aqui sendo enviado por Deus a seu serviço. Eu vim aqui trabalhar em seu favor. Então, levante-se aí, que eu não sou digno de nenhum tipo de referência. Aquele anjo diz para João, pede para que ele se coloque de pé, porque nós devemos adorar, como diz as Escrituras, somente ao Senhor. Então, não é um instrumento. Nenhum desses símbolos, nenhuma dessas mobílias são instrumentos de adoração. Nenhum. Contraria, se fossem adorados ou reverenciados, contrariariam, né, o próprio mandamento de Deus, de Êxodo, né, 20, por exemplo, para não fazer nada, né, que esteja nos céus, na terra ou embaixo da terra, para adoração, né, seriam símbolos de adoração. E não são símbolos de adoração. São símbolos apenas de um rito judaico, né, na época, né, do deserto, do Êxodo, e até que o templo, depois na Terra Prometida, esse tabernáculo foi levado lá para a Terra Prometida, Canaã, né, Israel hoje, até que Salomão, então, construiu um templo. O povo, então, se dirigia a sua adoração por meio dos sacerdotes neste lugar e a este lugar, né, o tabernáculo aí. Mas não adoravam o lugar em si, eles entendiam, né, não tem nenhuma repreensão de Deus, né, com relação a esse lugar, né, para não adorarem ou coisa assim. Tem uma repreensão de Deus com relação a vestes sacerdotais, ou eu entendo assim, na narrativa de Juízes, aí já nos primeiros anos aí da Terra Prometida, lá em Juízes 6, quando vai narrar a história de Gideão, tem que seguir na leitura, não é bem no capítulo 6, se não me falha a memória, um pouquinho mais para frente, mas na história de Gideão vai ter um momento que ele veste as vestes sacerdotais, né? Como se aquilo tivesse um símbolo especial, exaltando ele diante do povo, e aí é um perigo, é um problema aí. Mas o povo de Israel não foi aí disciplinado por Deus, ou corrigido por Deus, por adorar, por exemplo, a Arca da Aliança, ou adorar a pia de bronze, ou qualquer uma dessas mobílias. Ok, meu irmão? Sei que não... Ok, muito obrigado. Bem, sei que não satisfiz completamente aí as suas dúvidas, mas tem coisa que nós vamos saber, sem dúvida nenhuma, esses detalhes todos na glória. Mas até lá nós podemos aprender e entender aquilo que está claramente revelado para cada um de nós. O nosso curso de teologia não tem nunca por objetivo ir além das Escrituras, ir além do que está revelado. Entendemos claramente que aquilo que está revelado, como diz Deuteronômio, pertence aos homens, e aquilo que não está revelado pertence a Deus. Por isso a gente afirma aqui nesse curso que aquilo que a Bíblia diz com clareza, nós afirmamos com certeza, ou seja, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não afirmamos com certeza e nem gastamos muito tempo desenrolando isso, ok? Tem mais algum irmão aí que gostaria de fazer uma pergunta? Tá com dúvida? Não entendeu alguma parte, por enquanto, daquilo que a gente falou, daquilo que já foi ministrado, é claro? Não? Então, eu vou retomar na sua apostila, ok? Vou mutar de novo aqui os microfones e vou retomar na sua apostila, para a gente dar sequência mais uns minutinhos, só para concluir aí o tópico 2. Tem algumas aplicações que eu quero fazer. Então, nós estamos aqui no tópico 2, nós falamos aqui da estrutura do tabernáculo, a composição do tabernáculo, e a letrinha F diz assim: o tabernáculo simboliza o caminho até a presença de Deus. Suas dimensões eram aproximadamente, lembrando que um côvado, as medidas aqui eram um côvado. Um côvado é a medida de um antebraço, né? Se não me falha a memória, não sei também confundir o que é braço e antebraço. Acho que é antebraço mesmo, a medida do cotovelo até a ponta do dedo anelar.
Então, essa medida do antebraço aí era chamado na época de côvado, e é claro que varia de pessoa para pessoa, depende do tamanho do indivíduo. Então, você vai ter traduções que vão trazer 40 centímetros, 45, 50. Aqui eu usei um côvado, né, quando preparei esse estudo, um côvado como 50 centímetros. Então, usando um côvado como 50 centímetros, convertendo aí, nós vamos ter o comprimento do tabernáculo, da cerca externa do tabernáculo, como 50 metros. E a largura do tabernáculo como 25 metros. Eu vou compartilhar novamente as figuras, né, a ilustração, as ilustrações do tabernáculo com você. Vou compartilhar novamente para que você consiga fazer junto comigo, olhando para o tabernáculo, algumas aplicações. Então, vamos voltar aqui essa ilustração aqui vai ser bem útil. Então, vamos meditar um pouquinho e fazer algumas aplicações nessa ilustração para a gente concluir a aula de hoje. Gostaria que você tivesse uma atenção redobrada nessas aplicações, porque é o que mais importa da aula de hoje, né? A tipificação de Jesus é o que mais importa, né? E, em segundo lugar, essas aplicações. O tabernáculo, querido, nada mais é do que uma figura, um desenho que nos ensina qual é o caminho para a presença de Deus. Então, a primeira resposta para qualquer um que quiser, que disser para você, que perguntar para você, como eu consigo me achegar a Deus? A primeira resposta é pelo sumo sacerdote Jesus Cristo. Somente por ele. Porque ele é o caminho. Aqui está sem o portão, né? Mas ele é a porta de entrada para o tabernáculo. Ele é o caminho. Ele é a porta de entrada da tenda. Ele é a verdade. E aqui dentro, ele é o véu, né? A outra porta. Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem aqui ao Pai, no lugar santíssimo, na presença de Deus, a não ser por ele. Sem Cristo, ninguém consegue chegar diante de Deus. Por isso que a gente diz, há um só Salvador, há um só nome, como a Bíblia diz, dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Não tem outro caminho até Deus. Nós somos, sim, exclusivistas. Nós pregamos que somente Cristo pode salvar. Não há um outro Salvador, nem Buda, nem Maomé, nem nenhum outro, né, pode nos levar, nem Krishna, pode nos levar até Deus. Somente Jesus Cristo. Esses outros homens morreram. Somente Cristo, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou. Só ele é o Deus, só ele é verdadeiro. Só ele de fato é a verdade. Só ele de fato, só nele contém a vida. E só ele pode nos levar até a presença de Deus. Também o tabernáculo, ele tipifica a conversão, né? A nossa conversão. Quando nós cremos, nós entramos pela porta, né? Pelo caminho, por Cristo. Eu sou a porta, Jesus diz. Quando nós cremos, nós entramos aqui pela fé, por meio de Cristo Jesus. E fazemos o quê? Chegamos diante do altar de sacrifício. E a Bíblia diz que na nossa conversão, o nosso velho homem morreu com Cristo Jesus. Esse altar de sacrifício simboliza a cruz, ele simboliza a cruz. Então, esse é o lugar em que cada um de nós morremos no dia em que o Senhor nos chamou e nos converteu. Na nossa conversão, nós morremos aqui nesse altar de sacrifício. O nosso velho homem, o nosso ego, o nosso eu, morreu aqui no altar de sacrifício. A partir daí, nós nos achegamos à palavra de Deus, a pia de bronze. E estamos sendo lavados pela palavra de Deus, lavados pela água que aqui tem, que a água simboliza a palavra. Note que Jesus, quando lavava os pés dos discípulos, ele ali, né, o Pedro, né, quis proibi-lo, e depois Jesus disse que se ele proibisse, não teria parte com ele. Aí Pedro diz, então lava tudo. E aí Jesus diz, não, vós já estáis limpos, né, pela palavra, né, pela lavagem da água pela palavra,
né? Tem um outro texto que deixa bem claro. Então, a palavra de Deus tem nos lavado, tem nos santificado, tem mudado a nossa mentalidade que era mundana, que pensava segundo o curso deste mundo, está sendo transformado. Transformai-vos, diz o autor, né, o apóstolo Paulo, autor aos Romanos, no capítulo 2, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, na pia de bronze, nós estamos sendo lavados pela palavra de Deus, né? Nós também estamos diante da verdade, né, que é Cristo, mas que também tem 5 colunas que simbolizam os 5 dons ministeriais lá de Efésios 4:11 que nós estudamos: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, note que essa área aqui, composta pela pia de bronze e pelas colunas, aqui a porta chamada verdade, é o lugar em que nós conhecemos a verdade e vamos cada vez mais nos aprofundando no entendimento, no conhecimento da verdade. A nós, os sacerdotes, é dado o direito, né, por Cristo Jesus, entrando pela porta que é Cristo, de acessar o lugar santo também. Então, acessando o lugar santo, nós, os sacerdotes, entramos aqui e somos aqui iluminados pelo Espírito de Deus. Recebemos entendimento, revelação da palavra de Deus, entendimento da palavra de Deus, somos iluminados, guiados pelo Espírito de Deus, guiados a toda a verdade. Note como vai simbolizando a nossa conversão e também o nosso processo de santificação. Nós aqui, na mesa da proposição, o que significa proposição? É uma mesa que se propõe. E o que Cristo está propondo aqui? Cristo está propondo, tem os pães aqui, asmos, sem fermento, né? Fermento simboliza pecado, então são pães sem pecados, é o corpo de Cristo. Jesus está sentado a essa mesa, convidando a mim e a você, no nosso processo de santificação e no nosso processo de conversão. Jesus propôs que a gente se assentasse a essa mesa com ele e comesse dele, que é o pão vivo que desceu do céu, e tivesse intimidade, relacionamento, comunhão com ele, né? Comer com Cristo, comer de Cristo, né? Simboliza ter comunhão com ele, como ele disse: se aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, né? Não é digno de mim, vamos parafrasear assim. Ele está falando dessa comunhão. É claro que quando nós comemos o pãozinho na ceia, ou bebemos o suco de uva ou vinho, nós não estamos comendo aí o próprio corpo de Cristo, nós não cremos nisso, a Bíblia não fala sobre isso, isso é a doutrina católica de transubstanciação. Nós estamos acreditando que o corpo simboliza a nossa união com Cristo e que o suco de uva ali, o pão simboliza a nossa união com Cristo e o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário para o nosso perdão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Mas essa mesa da proposição, nós estamos aqui sentados com Jesus, celebrando com ele, participando da comunhão, tendo relacionamento com ele. E também podemos adorar verdadeiramente, porque hoje somos verdadeiros adoradores, fomos regenerados pela palavra de Deus, podemos hoje com as nossas orações, com os nossos cânticos, aqui o incenso que sobe ao Senhor, as nossas orações, a nossa adoração, adorar ao Senhor diante da presença dele. Por que diante da presença dele? Porque essa porta aqui, chamada vida, está aberta agora para todos os sacerdotes, não somente para o sumo sacerdote, mas para todos os sacerdotes. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu aqui, né, que aqui nós estamos estudando o tabernáculo, mas esse mesmo véu foi feito e aplicado lá no templo de Salomão, separando o lugar santíssimo dos sacerdotes, né? Os sacerdotes não podiam entrar aqui. Lembre-se que a Bíblia diz que todos nós somos reis e sacerdotes, todos nós. Mas os sacerdotes não podiam entrar no lugar santíssimo, só o sumo. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando morreu na cruz do Calvário, esse véu se rasgou de alto a baixo, deixando bem claro que foi Deus, né? É uma ação divina, de alto a baixo.
e não uma ação humana, que seria de baixo para cima. Ninguém conseguiria rasgar humanamente esse véu. Começa por aí. A gente vai estudar esse véu, vai ver que ele tinha 50 centímetros aproximadamente de espessura. Imagine um tecido grosso aí, né? Eram vários tecidos ali costurados um no outro, formando um véu espesso, né? Extremamente espesso, que não podia ser rasgado humanamente, muito menos ainda de cima para baixo. E Jesus, quando morreu na cruz, a Bíblia diz, não aqui no tabernáculo, mas já no templo, o tabernáculo já não existia, o véu se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Quem está aqui no lugar santo, na realidade, está na presença de Deus, porque o lugar santo e santíssimo está agora unido, aberto, né, como se fosse um único cômodo, porque esse véu foi rasgado. Então, todos nós, hoje, estamos diante da presença de Deus, tipificada aqui pela Arca da Aliança, por meio da obra de Jesus Cristo. Então, tipifica a nossa conversão, tipifica santificação e também tipifica, eu quero mais 2 minutinhos dos irmãos, eu sei que já deu o nosso horário, mas só mais 2 minutinhos, também tipifica a nossa oração, o caminho para a nossa oração. Deixa eu explicar isso melhor para você, né? Se você quer chegar aqui, diante da presença de Deus, se você quer ter intimidade com Deus, ou seja, chegar lá no lugar santíssimo, na sua oração, não tem como entrar pela porta dos fundos no tabernáculo. Não tinha portas dos fundos. Você tem que entrar, né, diante por meio de Jesus, por meio do caminho, a porta, o caminho. E a primeira coisa que tem que acontecer na oração é a morte do seu ego, a morte do seu eu, né? Como diz a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é a minha vontade que prevalece diante do Senhor na oração. Pelo contrário, a minha vontade, ela é crucificada, ela é morta no altar de sacrifício. Então, a oração não é o poder que move a mão de Deus. A oração é, sim, algo de Deus para nós. Quando a gente começa a orar e morre o nosso ego, e morre a nossa vontade diante do altar de sacrifício, de fato, nós entramos, então, numa condição de poder falar com Deus. De fato, a gente consegue falar com o Senhor. Se não, queridos, não dá. Enquanto o nosso eu está lutando ali, a nossa vontade está lutando ali, a gente está na carne, está naquela oração que a gente começa e dorme, que a gente ora e se esquece de onde estava, que a gente ora e se perde na oração, começa a pensar no trabalho ou em qualquer outra coisa. A oração precisa ir por Jesus, passar pelo altar de sacrifício, e nós precisamos orar por meio da palavra de Deus. A nossa oração deve condizer com a pia de bronze, com a palavra de Deus, com a verdade, com a porta chamada verdade. Tem que ser uma oração alinhada com a palavra de Deus. Tudo aquilo que a gente pede a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos concede. E se a gente quer ter intimidade com Deus, precisamos morrer no altar de sacrifício, entrar diante de Deus guiados e direcionados pela sua palavra. E aí sim entraremos no lugar santo, onde seremos iluminados pelo Espírito Santo no candelabro. Poderemos de fato orar a Deus, oferecer adoração a Deus no altar de incenso. Poderemos ali ter comunhão com Jesus na mesa dos pães da proposição. Estar ali num momento gostoso, que é o que a Bíblia diz: na tua presença há abundância de alegria. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por tua presença. Mais vale um dia em tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Então, todas essas referências que citei é o prazer do crente diante de Deus. Quando ele morre no altar de sacrifício, quando ele vai pelo caminho que é Cristo, quando ele está guiado pela palavra de Deus, e quando ali ele quer ter relacionamento com Deus na oração, quer ter intimidade, está diante de Deus, do novo e vivo caminho,
que Jesus abriu, rasgando o véu, diante do Senhor, se relacionando com o Senhor, tendo intimidade com o Senhor. Tem muita gente que quer levar o crente para o lugar santíssimo, entrando por uma porta dos fundos. Não existe. Se você não pregar para o crente, você tem que morrer. Você tem que morrer. A sua vontade tem que morrer. Você deve viver para o outro. Você deve viver para Cristo. Você tem que sair do centro da tua vida. Cristo tem que ser o centro da sua vida. Morra no altar de sacrifício. Nunca esse crente vai conseguir viver uma vida em plenitude de oração, de santificação e de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Podem abrir aí o microfone dos irmãos. Quero fazer uma oração final, tá bom? Para a gente concluir a aula de hoje. Amém? Então, eu acho maravilhoso, né, os significados do tabernáculo, eu acho extraordinário, acho fantástico, né? E é muito gostoso conseguir entender o tabernáculo dessa forma, né? O tabernáculo representando Cristo, o tabernáculo que representa também o ministério de Cristo, como o que ele fez para nos levar até a presença de Deus como somos sacerdotes, o tabernáculo como representação da nossa conversão, da obra do novo nascimento de Deus em nós, o tabernáculo como caminho para a santificação, né, como figura do caminho da santificação, tudo isso em figura, e o tabernáculo como caminho para a oração, para a gente estar diante de Deus, estar diante da presença de Deus, amém? Então, se você puder e quiser também liberar a sua câmera aí, tem alguns irmãos que fazem um print de tela, né? Tiram uma fotinha, né? E eu acho que é bem legal a gente poder fazer isso, né? Isso se você quiser, né? Quem tem aí câmera aí no dispositivo, no celular, né? Celulares, a maioria deles tem, mas quem não tem aí, né, no computador, não tem problema, fica seu nominho aí. Mas se você puder liberar a câmera, né, para a gente enquadrar aí e a gente fazer uma fotinha, né, um print, acho que fica legal para a gente pôr lá no grupo, né? Tem alguns irmãos aí que sumiram, é isso? Deixaram a aula em aberto, então é que nem os alunos agora do EAD, né, da educação à distância, da educação online, só loga na sala de aula, né, e vai embora, né? Isso não adianta nada no que estamos fazendo. Mas se você está logado aí, está me ouvindo, libere a sua câmera aí para a gente fazer essa fotinha, tá bom? Eu vou fazer essa fotinha agora, então, quem liberou, liberou. Quem não liberou, paciência, né? Vai ficar o nominho lá no grupo. Também teve uma irmã, né? Acho que a Rafa, né? Não está conosco hoje, mas ela tirou prints na aula passada. Tinha um print que eu estava falando, parecia que eu estava mandando beijo, né? Tinha um outro print que eu estava com a boca tudo torta. Então eu falei, vamos fazer direito esse negócio, né? Para pelo menos não ficar tão feio lá no grupo, né? Então eu vou tirar esse print. Então olha para a câmera aí. Em nome de Jesus, olha para a câmera, tá bom? Irmã Vânia, irmã, hoje eu falei do tabernáculo celestial. Fica tranquila, minha irmã, você libera a câmera e se esconde. Você tá aí com um avental. Como chama esse avental aí? Esse é o de cozinheira, né? Mas lá, como chamava esse avental? Éfode, tá vendo? Você tá aí com o éfode da sacerdotisa, né? Não existiam sacerdotes mulheres, tá bom? Mas só para a gente fazer uma brincadeirinha. Então, mas, hoje nós... eu assisti a aula. Amém, querido. Você assistiu a aula lá? Você estava lá, isso? Não, hoje, agora. Eu sei que a irmã consegui entrar. Eu sei, por isso que eu estava falando para a irmã, né? A irmã também conseguiu assistir lá no grupo, que eu gravei e coloquei lá, né? Amém. Consegui. Por isso que eu estava falando para a irmã que hoje a gente respondeu aquela pergunta sua, se existe um tabernáculo nos céus, né? Que aquela pessoa daquela seita, né? Os adventistas do sétimo dia te perguntou, né? Então vamos lá, queridos, vamos fazer a fotinha aí. Então diga giz aí, né? Ou as pessoas aí dizem dízimo, né? Mas a gente não crê nessa prática como obrigatória para a igreja. Então, X. Tirei o print, tá bom? Vou colocar agora lá no WhatsApp. Fazer isso já, porque vai que eu faça outra coisa aqui, perca. Então, já vou pôr lá no WhatsApp nesse minuto. Estou carregando aqui o WhatsApp no computador.
Eu já vou pôr lá no curso de teologia. Então tá lá um print aí com o seu giz, né? Tem alguns irmãos que não podiam, a câmera não funcionou e eu entendo. Então, queridos, Deus os abençoe. Gostei bastante de estar com vocês aí, ainda que distantes, né? E usando essa ferramenta tecnológica nessa manhã. Eu contratei essa ferramenta chamada Zoom, né? Ela é barata para os americanos, porque ela custa menos que $15, 14 uns quebrados, mas para a gente ela não é tão barata, porque o dólar está quase R$6, né? Então custa aí R$90, então eu pedi uma ofertinha, se você puder, tá bom? Se você não puder, não oferte, não precisa. É de todo o coração que se mover voluntariamente, uma oferta do Ô tabernáculo. Marcelo, eu não vou postar foto nem vídeo de como faz a oferta lá pelo cartão, mas se alguém quiser mandar mensagem, tiver com dificuldade, eu ensino, tá? Joia, mas do cartão é bem simples. Se você quiser ofertar por cartão, quando você clicar no link lá, vai aparecer no seu celular já para você pôr os dados do cartão e fazer uma oferta por cartão de crédito, né? Por meio de cartão de crédito. E também coloquei lá os dados da minha conta corrente para que os irmãos possam assim fazer pela conta corrente se desejarem. Lembrando que os irmãos precisam ofertar muito, não, é pouquinho, tá bom? Porque o valor do Zoom é R$90. Então, eu vou também prestar conta para os irmãos daquilo que for arrecadado. Vou dizer, ó, irmãos, a gente já arrecadou o valor suficiente, por favor, como disse Moisés, né? Parem de trazer oferta para esse nosso curso. E aí, né, se precisar de mais um pouquinho, eu também peço, irmãos, está faltando um pouquinho para completar. Se os irmãos puderem ofertar, eu aviso também no grupo, tá bom? De uma forma que a gente faz de forma organizada. Afinal, esse curso é gratuito e é nosso, né? É meu e seu. Então, vamos cuidar desse ministério aí que estamos desenvolvendo juntos, porque creio que é um ministério que eu e os professores desenvolvem, mas para capacitar vocês para poderem ministrar. Eu sei de alguns irmãos aí que já debatem na internet, né? Ensinam na internet. O irmão Marcos contou aí de uma sala de discussão teológica que eles têm, né? Um grupo de pessoas de várias igrejas, onde ele pode estar ali ministrando aquilo que tem aprendido da parte do Senhor aqui no curso e abençoando vidas. Sei do irmão Denis também que prega, né? Grava pregações e distribui via WhatsApp aí, né? Desenvolvendo esse ministério de pregação também aí via WhatsApp. Tem alguns irmãos que são pregadores mesmo, que ministram em suas comunidades, né? Outros, como qualquer um de vocês, partilham a palavra de Deus por mídias sociais. Então, é muito importante que você aprenda, né? Para até saber o que compartilhar nas mídias sociais e o que não compartilhar, né? O que não é verdade, o que não é útil, né? O que não glorifica a Deus de ser compartilhado nas mídias sociais. Quero orar, queridos, tá bom? Para a gente concluir essa aula, tá bom? Então, vamos orar. Pai bendito, obrigado, Deus, por esse momento tão gostoso de meditação na Tua palavra, Pai. Lemos aqui vários textos bíblicos, pensamos e meditamos em vários textos bíblicos e meditamos, Senhor, na figura do tabernáculo. Como ela é maravilhosa, como ela expressa a glória do Teu Filho Jesus Cristo, o Seu ministério, Senhor Jesus. Como também expressa a Tua vontade para cada um de nós, na conversão, no novo nascimento, na santificação e na oração. Que a gente pare, Deus, de lutar em nossas orações de forma carnal, como birrentos, como crianças birrentas, querendo que a nossa vontade prevaleça diante de Ti. Mas que o altar de holocausto, a Tua cruz, Senhor Jesus, faça de fato efeito em nossas vidas, que a gente venha mortificar a nossa vontade, a nossa alma a cada dia, tomando a Sua cruz como o Senhor nos ordenou a cada dia, e que a Tua vontade, Senhor, seja implantada em nós a cada dia por meio da oração. Que não seja uma luta com o Senhor, os nossos motivos de oração, tentando prevalecer a nossa vontade. Pelo contrário, que seja um momento de aprendizado na oração, da Tua vontade, do Teu querer, para a vida de cada um de nós, Pai. Que aquele ou aquela que está passando momentos difíceis, de frieza espiritual, de luta espiritual, possam encontrar no entendimento dessa figura, da figura do altar de holocausto e do entendimento da Tua palavra, um descanso, um refrigério, e possa fazer morrer, e possa Deus ter a direção para centralizar o Teu Filho,
Que o teu Espírito Santo assim proceda e faça em cada uma dessas vidas que estão participando comigo, Pai, desse estudo e também dessa oração, Pai, e na minha vida. No nome de Jesus eu oro, te peço um domingo gostoso diante de Ti e oportunidade durante essa semana de pregar a Tua palavra e de pregar o Teu Evangelho a todo aquele que é carente da Tua graça, Pai. No nome de Jesus, dá-nos oportunidade. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, também temos no nosso canal lá a segunda aula, gravada nessa madrugadinha, tá bom? A segunda aula do módulo Prosperidade Cristã, está disponível para você lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Se você ainda não tem a apostila, solicita para mim no WhatsApp, eu te mando. E se você não assistiu a primeira aula, vai lá, assiste a primeira aula e depois, em seguida, assista a segunda aula. Excelente domingo para você. Deus o abençoe. Paz.